Hoje eu vou falar de um assunto que cada vez vem sendo mais falado com o tempo e eu acho que ele tem que ser falado mesmo, cada vez mais ele tem que ser falado, as pessoas estão começando a perceber isso. Eu estou em Goiás Velho, que é uma cidade histórica aqui em Goiás, do Ciclo do Ouro, e eu estou aqui na beira do rio e eu estava deitado aqui e eu comecei a pensar nessa reflexão, né? Primeiro porque a gente cada vez consegue menos ficar sem um estímulo de um celular hoje em dia, né? Então eu estava aqui deitado e aí eu já comecei a pensar se eu já tinha recebido alguma mensagem ou, enfim, qualquer outra coisa que envolva o celular. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo de hoje, né? Pensar e refletir com vocês também em relação ao uso das redes sociais. Por quê? Porque eu sinto que hoje a maior droga que está destruindo os seres humanos não é nenhum desses entorpecentes que a gente conhece, nem o álcool, apesar de ser muito ruim também, mas é a rede social. Eu acho que daqui a 10, daqui a 15 anos, já vão começar a perceber e a tratar as redes sociais como tratam hoje, por exemplo, o cigarro, e ainda não tratam a bebida alcoólica. Mas eu acho que daqui a um tempo também isso vai começar a acontecer. Mas eu acho que as redes sociais, elas parecem muito inofensivas, né? Então, a gente sempre se convence de que sempre vai ter algo bom que a gente pode tirar de lá. Então, sempre vai ter algo bom que o TikTok pode me mostrar, que o Instagram pode me mostrar. Eu mesmo produzo vídeos para o TikTok, produzo vídeos para o Instagram e produzo vídeos aqui para o YouTube. Mas é muito engraçado porque a gente se pega, por exemplo, na fila do mercado, esperando 2, 3 minutos ali na fila do mercado e a gente não consegue esperar esses 2, 3 minutos sem o estímulo de uma rede social, né? Assim, até as pessoas podem até fazer outras coisas, a pessoa vai ler um e-mail na fila do mercado, mas geralmente a pessoa vai abrir o Instagram ou vai abrir o TikTok, enfim. E é muito engraçado como a gente não percebe ou não tem tanta noção de que isso é um vício muito grave, né? Porque pensa se fosse com cigarro, por exemplo. Pensa se a cada 2 minutos que você tivesse que esperar na fila de um mercado, você sacasse um cigarro. Uma pessoa que faz isso, você diria que essa pessoa tem uma dependência com cigarro. Mas com as redes sociais, eu acho que isso ainda não foi tão discutido. Então, a gente não trata como os outros vícios. Eu acho que ela pode ser tão danosa para a nossa saúde, principalmente a saúde mental, né? Quanto as outras drogas, os outros vícios que tem, sabe? Então, é muito engraçado isso, porque a gente lida de uma maneira diferente ainda. Eu venho de uma geração em que as redes sociais também começaram a ser novidade ali quando eu tinha 15 anos, 14 anos. E agora, quase 10 anos depois, é que a gente começa a perceber. Naquela época era tudo novidade, né? Então, assim, o Instagram era novidade, as pessoas compartilhavam a vida de uma maneira diferente. E hoje é muito engraçado como isso faz mal para muita pessoa e a pessoa às vezes nem percebe. Eu conheço muitas pessoas que já quiseram largar ou já tentaram largar o Instagram ou o TikTok e não conseguiram. Assim como eu já tentei algumas vezes parar de usar e vez ou outra você baixa o aplicativo para ver alguma coisa e depois você começa a ver que você está usando de novo. E é muito engraçado porque é isso, fazendo de novo esse paralelo com outras drogas, por exemplo, com outros vícios, uma pessoa que lidaria, né, dessa maneira com um entorpecente, por exemplo, a gente diria que essa pessoa tem uma dependência. Mas é isso, acabou sendo banalizada a dependência do celular. E hoje a gente vê cada vez mais, por exemplo, esses CEOs de empresas tendo que ir a tribunais se explicar, né, em relação a isso. Esses dias o Mark Zuckerberg mesmo, ele teve que ir ao tribunal, ou foi convocado ao tribunal, justamente para responder por ter criado, né, um mecanismo que vicia as pessoas e um mecanismo que não faz bem para a saúde mental, principalmente para crianças e para adolescentes. E a gente tem muitas crianças e adolescentes vendo TikTok, vendo Instagram, e começam cada vez mais cedo. É bom que isso já esteja sendo visto como um problema, de fato, mas eu acho que é isso. Eu acho que daqui a 10, daqui a 15 anos a gente vai ver uma geração
a gente vai ver uma geração vai ter um movimento muito mais forte anti-celular em geral, não só anti-rede social, anti-celular, do que a gente tem agora. Porque eu acho que o argumento, e acho que faz muito sentido, né? Que o celular, isso aqui, ele não é a vida real, né? A gente não está olhando para a vida real. A gente bebe muita coisa importante daí, lógico, a gente tem o mundo na palma da nossa mão, mas no fundo não é a vida real. E quando você vê que às vezes você passa 6 horas de um dia, 8 horas um dia, até mais, olhando para uma coisa que não é a vida real, eu imagino que daqui a 60 anos, daqui a 65 anos, a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, eu perdi 8 horas do meu dia olhando por uma tela e não vivendo a vida real. E é um processo muito difícil, eu mesmo tenho dificuldade de conseguir ficar sem esse estímulo, entendeu? Então é isso, mesmo aqui eu estou num ambiente completamente tranquilo, um ambiente completamente de paz, e mesmo assim a gente tem a necessidade de buscar algo a mais, sabe? Como se estivesse faltando algo. E por que eu falo isso? Eu não estou aqui dando um sermão, falando assim, poxa, eu larguei todas as redes sociais e agora estou pleno aqui na natureza. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo que eu também faço parte do problema, entendeu? Eu estou dizendo que é uma coisa para a gente começar a observar, começar a olhar, a diminuir, porque cada vez mais a gente vê pessoas com transtornos psíquicos, né, ou problemas de saúde mental por conta das redes sociais. Aí tem um bichinho aqui em mim que também ficou interessado na conversa aí. Ele não sabe o que é isso, ele não faz ideia do que é isso, ele só vive. Ele está aqui, está vivendo, tem umas aranhinhas d'água ali, também estão vivendo. Mas a reflexão que eu queria fazer é justamente essa, é sobre a questão da gente observar cada vez mais pessoas tendo problemas de saúde mental por conta disso, de autoestima por conta disso. Então, se você colocar na balança, né, assim, traz muita coisa legal, traz. Senão a gente não tava passando tanto tempo lá também, né? Mas se você colocar na balança, isso não vale a pena, no fundo, né? E eu acho que vai ser um esforço tremendo da minha geração e das próximas, dos mais novos também, para que isso não se torne pior ainda, sabe? E eu acho bom que os responsáveis por isso estejam respondendo, porque é literalmente um algoritmo, foi criado um algoritmo que é feito basicamente para te viciar, para você passar mais tempo lá, para depois de um tempo, né, essas redes sociais começaram a colocar a opção de colocar propagandas. Então, quanto mais tempo você passa lá, quanto mais tempo você interage, é melhor para eles, vem mais anunciante. Então acaba que, de fato, é uma indústria que é igual à indústria do cigarro, é igual à indústria da bebida. Então a minha mensagem é essa, eu acho que basicamente a gente tem que começar a fazer esse esforço de demonizar cada vez mais as redes sociais. É meio irônico, porque eu estou postando isso em uma, e aí você pode falar, você faz vídeos, você também se aproveita desse algoritmo e tudo mais. Eu acho que é um argumento super válido, né? Mas eu acho que quanto mais mensagens como essa e quanto mais percepções como essa as pessoas tiverem aqui na própria rede, dentro do próprio sistema, digamos assim, melhor. E eu acho que as pessoas estão começando a ter essa consciência. Então é isso, se você gostou dessa reflexão, pode trazer outras nos comentários, traga mais ideias de reflexão, mais questões interessantes para a gente falar. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.